Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou astróloga e sou eu quem te faço companhia nessa jornada de autoconhecimento, autodesenvolvimento, uma jornada um pouco mais leve, sempre buscando alternativas aí para nossa vida tão corrida, né? Nossa vida, para explicar por que não a nossa vida. Hoje, o nosso assunto é tanto quanto gostosinho, um tanto quanto milenar também. Hoje nós vamos falar sobre Feng Shui. Você já ouviu falar? Pois bem, vou te trazer aqui uns insights para que você possa já utilizar a técnica do Feng Shui na sua vida, na sua casa, para que com certeza as energias melhorem e muito por aí. Bom, o Feng Shui é uma prática antiga, muito milenar, inclusive, que tem o objetivo de eliminar as energias negativas dos ambientes para trazer um pouco mais de equilíbrio e harmonia aos espaços. Essa filosofia surgiu na China e lá acredita-se que escolher o lugar certo para morar trazia uma vida mais amena e equilibrada. Então, essa técnica foi desenvolvida na China e hoje tá em todo o mundo. O Feng Shui é uma prática realmente bastante antiga. Eu me lembro muito de revistas trazendo sobre isso. E, claro, ainda atual, né? Porque se a gente está falando de desenvolvimento, de autoconhecimento, por que não ainda trazer o Feng Shui como uma técnica que pode nos ajudar neste processo? O Feng Shui, na tradução literal, significa vento e água. E os elementos da natureza, assim como outros também, é o que ajudam a equilibrar as energias. E é nesse sentido, a gente, pode contar com a presença de materiais, como a madeira, cerâmica, cristais, vidros. Tudo isso podem ser aliados importantíssimos nessa técnica de Feng Shui. Essa técnica ela pode ser usada, né? Ela é também ministrada por profissionais especializados, né, em Feng Shui, e até mesmo arquitetos e designers de interiores já estão utilizando o Feng Shui também como parte do seu trabalho, né? Então já entrega aquele projeto pronto, já totalmente aí inserido com as técnicas de Feng Shui. Quando a gente fala sobre essa prática, é importante a gente ter em mente, ter a clareza de que a casa é como se fosse um organismo vivo. A nossa casa e o ambiente de trabalho, o ambiente ao qual a gente quer transformar, quer melhorar a energia, é como se fossem organismos vivos. E que assim como o nosso corpo, esses espaços, esses organismos, eles também precisam de cuidados sempre, né? E por vezes um detox também para se recuperar. Esse episódio de hoje, ele é meio que um complemento do episódio de minimalismo que a gente falou aqui. Tá? Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque para aplicar o Feng Shui em casa, né, nos nossos espaços, a gente precisa aplicar na gente também. E aí entra o conceito de minimalismo, de fazer aquela varredura de coisas, de entulhos, de coisas que a gente não usa mais. Nós somos os agentes principais, né, da nossa casa, por exemplo. Então, se a gente tiver precisando de um detox, isso precisa ser feito primeiro em nós, para depois a gente ter essa condição energética de mudar a nossa casa. Então eu aconselho você a escutar, se você ainda não escutou, o nosso episódio sobre minimalismo. Temos lá algumas técnicas também que falam sobre como a gente pode fazer esse processo, né? Porque o minimalismo nada mais é do que a gente trabalhar com o essencial, né? A gente ter o essencial, sem colocar excessos. Certo? Então faz parte também dessa limpeza para a gente chegar no Feng Shui, certo? E o Feng Shui existe algumas regras, tá? Práticas e simples que podem nos ajudar bastante. Então, por exemplo, incluir plantas na nossa casa, porque é vida, né, gente? Planta é vida. Ah, mas eu não sei cuidar. Vai aprender a cuidar, gente. Vai aprender a cuidar de planta. E outra, mexer na terra é uma das terapias mais incríveis que existe dentro da nossa vida. Porque mexer na terra, mexer com a mão mesmo, tá? Nada de pôr luvinha, não. O mexer na terra, ele nos mostra a nossa capacidade também de criação.
A terra é um elemento de prosperidade. Então, se a gente mexe na terra, se a gente tem esse contato direto com esse elemento, faz com que a nossa energia entre em ressonância com esse elemento. E aí, é claro, a gente vai melhorando a nossa visão de prosperidade, de abundância, de criação. Tudo isso também tá ligado ao nosso chakra básico. E, gente, ó, aqui no Meu Momento Místico, a gente vai ligando um episódio no outro. Isso tudo é também um convite para que você, se não ouviu, vá lá ouvir, tá? A gente falou sobre chakras, o equilíbrio dos chakras. Então, vai estar com o chakra básico aí, que é o chakra, né, da nossa criação, do nosso poder de prosperidade. Se tiver desequilíbrio, tá lá, vai mexer com planta, vai mexer com terra, que além de você equilibrar o seu chakra, você melhora a sua condição energética sobre prosperidade e faz Feng Shui na sua casa. Olha só que beleza, certo? Outra prática também do Feng Shui que eles ensinam, né, eles indicam, é ter fluxo de água corrente em casa. Sabe aquelas fontezinhas fofinhas e bonitinhas? Sim, é importante ter em casa, porque a água, ela representa as nossas emoções. Então, se você está aí com as emoções bloqueadas, tá aí, tenha uma fonte de água em casa que vai te ajudar nesse processo também de ressonância. Assim como eu falei com a terra, esse contato com a água corrente pode nos ajudar, sim, a entrarmos no nosso equilíbrio emocional. Ah, Vivi, não vou precisar mais fazer terapia? Vai precisar fazer terapia. A terapia, ela não é intocável. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente entra em ressonância com essa energia, as coisas, elas podem melhorar e muito, tá? Outra prática também do Feng Shui, outra dica, é deixar espaços livres para circulação. Se você é uma pessoa acumuladora, se você é uma pessoa que tem objetos em todos os lugares da casa, principalmente na entrada da sua casa, pode ir já mudando isso agora. É necessário deixar espaços livres para o quê? Elemento ar, meu povo, sim, elemento ar para, né, transitar perfeitamente entre todos os cômodos da sua casa. Se a gente deixa muito entulho eu tô falando no sentido de, não é objeto, mas assim, deixar a porta da casa, por exemplo, cheia de coisa, que é difícil até entrar e sair, isso significa, tá, que na nossa vida a gente tá tendo essa dificuldade também, de encerrar ciclos e começar ciclos. Olha eu plantando aqui outro triplex na cabeça, tá? Então, libera espaço, libera o ar, a corrente de ar, entrar e sair, ir e vir, para que a gente também sinta o fluxo disso na nossa vida, certo? E temos algumas dicas também importantes. A porta do banheiro, meu povo, deixar sempre fechada, porque o banheiro, ele é um espaço, eu não diria negativo, mas é um espaço de limpeza, né? Então, é bom deixar sempre a porta do banheiro fechada para que as energias que fiquem no banheiro fiquem apenas lá. Não fiquem, né, transitando pelos outros cômodos, vamos dizer assim. Ter atenção também com objetos quebrados. Você está procrastinando arrumar um objeto aí? Viu que não tem mais conserto? Joga fora. Troca, substitui. Ou se tiver conserto, arruma. Isso tudo faz parte, viu, gente? Faz parte de técnicas de Feng Shui. Não pode trabalhar, a gente não pode ter objetos quebrados em casa, porque isso tudo faz mal à nossa energia, a energia do ambiente também. Torneira pingando, vazamentos de todas as espécies, mofo, tudo isso também faz parte do Feng Shui e que a gente tem que ter atenção, pois isso contribui negativamente para o equilíbrio energético do ambiente. Então, essas foram algumas regrinhas muito básicas para que plantem aí essa energia, né, essa ideia, para que o Feng Shui possa fazer parte, né, do seu processo aí também de redescoberta. Porque o nosso lar é o nosso ambiente mais seguro. Se a gente não se sente bem nele, e isso a gente pode mudar com o Feng Shui, se a gente não se sente bem dentro da nossa própria casa, a gente vai se sentir bem aonde, né? Então, lembrando, Feng Shui nos espaços e aquele detox minimalista dentro da gente é sempre importante. Bom, o episódio está chegando ao fim. Eu quero te lembrar que na nossa loja da WeMystic Brasil temos lá produtos que contribuem para o seu Feng Shui.
espelhinhos e outros objetos também que podem ajudar bastante, tá? Nesse processo de e assim, muito mais do que redecorar. Não é um processo de redecorar, mas sim trazer a amenidade, né? Trazer o bem-estar para o seu ambiente. Tanto para o seu ambiente de trabalho, quanto para a sua casa, principalmente para o seu quarto, tá? É trazer essa energia renovada, certo? Dá um pulinho lá na loja da WeMystic Brasil para você ver o tanto de objetos que nós temos lá para que a sua prática de Feng Shui seja cada vez mais produtiva. Lembrando, é claro, também de você seguir as nossas redes sociais, @WeMystic Brasil lá no Instagram. Eu vou ficando por aqui. Temos mais episódio inédito na semana que vem. Não deixe de voltar. Me conta se você já está fazendo essa prática na sua casa e se você tem alguma dica também é bom, sempre bom compartilhar com todo mundo, ok? Um beijo, um abraço e até semana que vem.